Você já teve a sensação de que existe algo na Bíblia que nunca te contaram? Um versículo tão poderoso que, se fosse amplamente conhecido, poderia mudar completamente a forma como as pessoas enxergam a fé? Por que algumas passagens são tão repetidas enquanto outras parecem desaparecer no meio das Escrituras? Hoje, você vai descobrir um dos versículos mais impactantes e ocultos de todos os tempos. Um trecho que muitas tradições evitam discutir abertamente. O que há de tão revelador nesse versículo? Por que ele desafia crenças antigas e pode transformar sua visão sobre a espiritualidade? Se você já sentiu que só conhece parte da verdade, este vídeo pode ser a peça que faltava no seu quebra-cabeça. Mas atenção! O que vamos revelar aqui pode mudar completamente o que você pensa sobre a Bíblia. Então, assista até o final e tire suas próprias conclusões. Ao longo da história, os textos sagrados passaram por inúmeras traduções, adaptações e edições. Desde os primeiros manuscritos até as versões modernas, cada mudança influenciou o que as pessoas acreditam. Mas quem decide quais passagens devem ser enfatizadas e quais podem ser deixadas de lado? Em diversos momentos da história, líderes religiosos e estudiosos tiveram que escolher quais textos fariam parte das escrituras oficiais e quais seriam omitidos ou reinterpretados. E é exatamente aqui que surge o mistério. Por que certos versículos parecem ser evitados? Será que o conhecimento contido neles pode desafiar algumas crenças estabelecidas? A verdade é que a Bíblia, como conhecemos hoje, é o resultado de séculos de decisões políticas, religiosas e filosóficas. Muitas passagens foram escritas em contextos muito diferentes do que imaginamos, e sua interpretação original pode ter sido completamente modificada. O versículo que estamos prestes a revelar tem um significado tão profundo que pode mudar a forma como você entende a sua fé. Mas antes de lermos esse trecho, precisamos analisar um ponto essencial: como os textos sagrados foram manipulados ao longo do tempo. A formação da Bíblia foi um processo complexo. Em diferentes épocas, concílios reuniram líderes religiosos para decidir quais livros fariam parte do cânon sagrado. Alguns textos foram excluídos, outros foram traduzidos de maneira imprecisa, e certas palavras-chave mudaram de significado. Por exemplo, em alguns casos, a tradução de um termo hebraico ou grego pode alterar completamente o sentido de um versículo. E isso aconteceu diversas vezes ao longo da história. O que era originalmente um ensinamento sobre liberdade espiritual pode ter sido transformado em um comando de obediência cega. Mas o que isso tem a ver com o versículo que estamos prestes a revelar? Simples. O conhecimento contido nele pode ter sido deixado de lado, exatamente por desafiar certas doutrinas. E agora, o momento mais esperado. O versículo que poucas pessoas conhecem, mas que carrega uma verdade profunda, é Lucas 17:21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Mas o que isso realmente significa? Se analisarmos cuidadosamente, esse trecho sugere algo muito diferente do que a maioria das religiões ensina. Algumas interpretações tradicionais focam apenas em um aspecto superficial, enquanto outras, mais profundas, revelam um significado totalmente transformador. Mas por que ninguém fala sobre isso? Se interpretarmos esse versículo ao pé da letra, ele pode significar que o reino de Deus não é um lugar físico, mas algo interno, acessível a qualquer um, independentemente de dogmas ou instituições religiosas. Ou seja, não há necessidade de intermediários para se conectar com Deus. Ele já está dentro de cada pessoa. Mas se analisarmos seu contexto histórico e cultural, ele pode revelar algo ainda mais profundo. Jesus estava ensinando que o verdadeiro caminho espiritual não depende de estruturas externas, rituais ou templos, mas de uma transformação interior.
Isso contradiz muitas doutrinas que colocam a salvação como algo exclusivo de determinadas religiões ou práticas. O que isso significa para você? Como essa informação pode mudar sua maneira de enxergar sua fé? Algumas denominações preferem evitar esse assunto, enquanto outras reinterpretam o texto para se encaixar em sua visão teológica. Mas uma coisa é certa: quando olhamos com atenção, percebemos que há muito mais para ser descoberto. E se esse versículo não for o único? Se essa informação foi deixada de lado, quantos outros ensinamentos podem estar escondidos dentro das Escrituras? Isso nos leva a uma questão maior. Será que conhecemos toda a verdade? Ou apenas aquilo que foi cuidadosamente selecionado para que acreditássemos? Esse é um convite para que você busque a verdade por conta própria, para que analise e reflita sobre o que realmente acredita. Agora que você conhece esse versículo, fica uma pergunta no ar: por que ele não é amplamente discutido? E o que mais pode estar oculto nos textos sagrados? Se você quer continuar essa jornada de descobertas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque essa pode ser apenas a ponta do iceberg. Nos vemos no próximo vídeo.